Fala, Scantuber! Beleza? Meu nome é Tevo Soares e você está no canal Scantevo. Sabe aquele jogo que você entra para escanteio e sai gol? Ou se não, você entra para gol e sai escanteio? Esse é um dos assuntos que rola lá no curso Scantevo, na área de membros entre os alunos. Então eu resolvi montar um robô no Corner Pro para identificar jogos onde a gente consegue aplicar a técnica HTevo ou FTevo para escanteio, mas também agregando o overgoal. Assim a gente não chora quando sai uma coisa ou outra. Vamos ver como funciona? Vamos lá então. Qual que foi minha ideia? Eu estava no domingo, no dia 10, e pensei à noite. Dá para responder a dúvida desse aluno na prática. Como? Configurando alguns robôs, selecionando alguns jogos numa grade ruim, uma grade de segunda-feira. Então agora eu já estou na madrugada do dia 12, então agora há pouco terminou a grade do dia 11. Então teve todos os jogos aqui, ó. Então, no domingo, o que eu pensei? Eu faço um robô, deixo ele rodando aí da hora que me deu na telha de fazer isso lá domingo à noite, deixa segunda-feira o dia inteiro, porque é um dia que eu não faço nenhuma operação, e deixa rolar, porque nada melhor do que testar a eficiência dos robôs e da minha análise também, porque eu que configurei os parâmetros nos robôs, né? Numa grade ruim. Então, se isso acontece, né, o resultado disso tudo acontece numa grade ruim, imagina numa grade boa. Então é isso que eu quero mostrar. Eu não quero entrar nesse vídeo falando muito sobre técnica, mas assim, bem resumido mesmo. O que eu preciso que aconteça de evento para que eu tenha lucro ou pelo menos eu fique no 0 a 0. Aí vai do nível de conservador, moderado, agressivo de cada um. Porque o que eu faria? No HT, eu entraria aos 25 minutos falando que vai sair meio gol ainda no HT. Se não sair esse gol até os 37, aí aos 37, 38 eu entro para o último canto dizendo, tá bom, esse jogo não teve gol? Beleza, mas vai ter o último canto. Então esse último canto protegeria a primeira entrada. Então, se a pessoa é conservadora, ela calcula um valor onde esse último canto deixe ela no 0 a 0. Se essa pessoa é mais agressiva, ela coloca um pouco mais de dinheiro a fim de que esse último canto dê dinheiro, pague o head do gol que não saiu e aí ainda lucre. Então, a gente tem esse pouquinho de subjetividade, mas eu quero aqui meio que parametrizar a ideia do vídeo. Então eu preciso disso. A entrada seria no mínimo aos 25 para gol. E a entrada do canto para proteger ou proteger e lucrar não seria antes dos 37, porque seria o último canto. No FT seria 75 e 87. Então a gente precisa exatamente das mesmas coisas aqui. Um gol no intervalo aí de 12 minutos mais ou menos. Não saindo esse gol que o robô tá me falando, ó, tá para sair gol, hein? Se não sair esse gol, a gente entra para o último canto e fala, então o último canto vai dar dinheiro pra gente. Basicamente essa é a técnica. No curso eu trato com detalhes, explico as odds, como proteger de forma mais conservadora, como entrar protegendo e lucrando, enfim, várias situações. Aqui é para a gente falar do Corner Pro, da minha análise também, porque eu que configurei cada robô, são 6 robôs. Então aqui, ó, quero mostrar que eu deixei desabilitado todos os meus robôs que eu opero para escanteio, simplesmente para montar esse vídeo e testar nessa grade ruim de segunda-feira aí, tá? Então é o que eu falo sempre, a dúvida de um aluno, nossa, pode clarear a ideia de muita gente. Então é isso que eu espero que aconteça com esse vídeo. Então aqui eu configurei esses 6 robôs, ó, tudo nesse parâmetro, nesse cenário, né, com várias configurações, né, em cada um deles, onde eu entendo que o jogo tende a sair o gol, né?
e não saindo, então o canto deve sair. Então a gente vai ver o que aconteceu nessa segunda-feira. Vamos colocar aqui os ícones. Antes eu estava digitando aqui no Telegram, aí me falaram que fica muito pequenininho, então eu joguei aqui nesse editor de texto. Espero que fique melhor para todos aí. Acho que dá para aumentar até um pouquinho. Aí. Beleza, então é isso aí. Vamos pegar aqui desde a hora que me deu na telha de fazer esse negócio. Então, domingo à noite, aqui ó, já era 8h48, chegou a primeira notificação, chegou aos 69 minutos. Então, vamos aí. No começo eu analiso um pouquinho mais devagar, depois vamos correndo, senão o vídeo vai ficar gigante. Graças a Deus teve muita notificação, o teste foi bem legal. Então aqui eu recebi a notificação aos 69, certo? Então, aqui eu posso passar o mouse e mostrar para você, ó, tá vendo? Aqui é o minuto 70, aqui é o 69. Só que para ser mais prático e mais rápido o vídeo, a gente pode olhar aqui, porque aqui os minutos já estão do lado, né? Então, beleza. Recebi o aviso aos 69. Eu entraria aos 75. Depois dos 75 saiu o gol. Antes dos 87, saiu aos 85. Então aqui eu já teria pego um green e não precisaria fazer uma proteção para escanteio aos 87. Mas o jogo estava tão interessante que mesmo assim saiu um canto aos 91 aqui ainda. Então beleza, aqui seria green. Próximo jogo, aviso aos 69. Depois do 75, teve gol? Não teve. Então, aos 87, eu entraria para escanteio. Teve escanteio depois dos 87? Teve um aos 87 e um aos 89. Então, na dúvida se daria tempo de pegar esse, né? A gente tem esse para esclarecer que estava tranquilo, proteção teria funcionado. Belezinha também. Aqui começou hoje de manhã, aos 78 minutos. Esse aqui chegou, ó, depois do momento da entrada, então assim, chegou, a odd devia estar subindo ali, mas dava tempo de pegar ainda aos 78. Até uns 80 dá para encarar, que nem no primeiro tempo, até uns 30 também dá, a odd vai estar um pouquinho mais alta. Se o jogo está no perfil, vamos nessa. Eu sou desse tipo, né? Eu tenho que confiar no meu robô. Então aos 78 eu faria a entrada imediatamente. Então eu teria entrado aqui, ó, 78. Eu entraria para quê? Para gol. Saiu o gol até os 87? Não saiu. Então eu protegeria com escanteio. Saiu o escanteio depois dos 87? Saiu 1, saiu 2. Então teria funcionado tranquilamente também. Aqui outro jogo, aos 69. Eu teria olhado aqui aos 75 e entrado para gol. Saiu o gol até os 87, não saiu até os 87. Tá vendo? Até os 87 não saiu. Então, aos 87, eu teria feito uma entrada aqui para o último canto. E o que acabou acontecendo? O gol. Então, nesse caso, não seria um green total e também não seria um red total, porque a entrada que eu fiz antes lá para gol funcionou. Porém, a que eu fiz para o último canto para proteger a primeira, não. Então é como se fosse um meio red. E olhe lá, dependendo das odds e dependendo do valor da segunda entrada. Eu vou colocar aqui como red. Eu poderia colocar até no outro aqui como reembolso, ou inventar um meio red aqui, mas vamos colocar um para a conta ficar bem fácil mesmo e para a gente ver assim, ó, foi red e tal. Mas o robô foi muito bem parametrizado. Saiu o gol que a gente estava esperando. Então, beleza. Faz de conta que foi um red total, mas não foi. Foi um meio red mesmo ali. Talvez um terço de red, uma coisa assim. Depende das odds. Então eu recebi outro jogo, 11h30 da manhã, 69 minutos. Aos 75 eu faria uma entrada. 75, então por aqui mais ou menos faria uma entrada para ver se sairia gol até os 87. Saiu gol até os 87, até os 87 não saiu.
Então, aos 87, eu faria uma entrada para quê? Para o último canto. Saiu o último canto? Não. Então, aqui, o que teria acontecido? Duplo head, né? Então, seria um duplo head. Então, se no outro aqui seria um meio head ou um terço de head, aqui seriam 2 heads. Então, esse é o primeiro jogo, no caso aqui, que aconteceu de a gente tomar um duplo, porque o primeiro não saiu, que seria o gol, e a proteção também não saiu. Se esse último canto aqui fosse lá pelos 87, 88, teria salvo a gente, mas nesse caso aqui não teve salvação, tá? Então, da mesma forma que eu não vou contabilizar o green aqui como duplo green quando acontecer, eu também não vou contabilizar duplo red, só para ficar bem fácil da gente ver depois quantas notificações chegaram e qual foi o balanço disso tudo. Então aqui eu vou adicionar como um red. Foi um jogo que deu errado. Próximo jogo. Alerta ao 69. Teria feito uma entrada aqui ao 75 para sair gol. O gol saiu ao 71. Então, saiu o gol entre os 75 e os 87? Não saiu. Mas aos 88 saiu o último canto para proteger a gente. Então, nesse caso aqui, teria sido green? Teria sido, porque o que eu estou considerando em todo o vídeo é a proteção funcionar como green, não é a proteção deixar no 0 a 0, beleza? Então, justamente por estar fazendo isso, pode ter algum momento que aconteça as duas coisas aqui e eu não vou contabilizar como 2 greens, vou contar como um só. Então aqui a proteção funcionou, maravilha, é green. Aqui recebi o alerta muito cedo, aos 20 minutos. Aos 20 minutos, então eu entraria quanto? Aqui aos 25, já tinha saído o gol aos 22. Aos 25 saiu o cartão. Então a gente entraria aqui, com toda certeza entraria. Para gol ou para escanteio? Entraria para gol aos 25 e não saindo gol até os 37, a gente entraria. Porém, saiu um gol aqui aos 33. Então esse gol a gente teria pego. Então não precisaria fazer a proteção depois, né? Já estaria no green já. Então esse jogo aqui teria batido também tranquilo. Engraçado que aqui provavelmente a gente entraria falando que sairia gol do mandante, né? Já que o visitante teve cartão vermelho e acabou saindo um gol, mesmo com o time com um a menos. Então vamos pôr aqui, quinto jogo que o robozinho deu certo. Aqui, 69 minutos, a gente entraria aos 75, então aqui mais ou menos, falando que teria aí um gol. Até os 87. Teve gol? Não. Teve 1, 2, 3 escanteios, mas não teve gol. E aos 87, a gente teve um canto, né? Então, aqui é bem polêmico. Por quê? Porque aqui ficou exatamente em cima. Exatamente em cima. Quando eu estou trabalhando com a proteção, eu entro assim que abre a odd. Por quê? Porque eu calculo os valores para isso. Então, quando a gente está trabalhando para ficar no 0 a 0, é uma conta. Quando a gente está trabalhando para ganhar 30%, 40%, 50%, além de pagar o head anterior, a gente não deve ficar esperando a odd subir, subir, subir. Não faz sentido, porque a gente precisa entrar logo para essa proteção. Então, nesse aqui, eu considero um green. Por quê? Porque abriu a odd, já teria entrado. Certo? Então aqui, tranquilo, último canto. Importante dizer que quem é muito agressivo acaba fazendo uma entrada muito pesada na proteção. Por quê? Porque paga o head do gol e pega um lucro absurdo no escanteio. Mas, e se não sair o último canto? O prejuízo pode ser enorme. Então, acho que tem que ir com parcimônia. No curso eu explico exatamente como que eu trabalho com essa técnica.
Nem tanto o céu, nem tanta terra. Também não é legal ficar operando, protegendo para ficar no zero. Então a gente sempre tem um lucro. O importante é o dinheiro no bolso. Essa é a parte legal dessa técnica. Belenenses aqui. Então eu recebi essa aqui aos 69. A partir dos 75, a gente teria entrado e falando, ó, vai sair gol. Saiu gol até os 87? Não saiu. Então teria entrado para o último canto. Saiu o último canto? Saiu o último canto, aos 94. Então, green. Próximo jogo. 69. Teria entrado aqui aos 75. Então aqui mais ou menos. Saiu o gol? Não saiu. Mas saiu o último canto? Saiu. Então, green. Eu vou andar um pouquinho mais rápido, porque depois eu quero voltar e eu vou fazer o retorno nas abas aqui, falando bem rapidinho sobre cada partida, sobre o gráfico ali, né? Então vai. Recebi esse aqui, 69 minutos de jogo, entraria aos 75, falando que teria um gol. Teve um gol aos 75. E aí? Nesse caso aqui, eu poderia colocar como green, porque a gente está estabelecendo aqui. Então pode ser que aos 74 teria aberto uma odd interessante, pode ser que um pouquinho antes, um pouquinho depois. Para não ficar uma coisa polêmica nisso aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou ignorar essa entrada. Então eu vou falar assim, faz de conta que eu estava ali para fazer a entrada quando a gente está esperando a odd subir. Nessa primeira, que é a entrada para gol, a gente espera mesmo, até uma odd interessante. Então, no momento que eu estivesse esperando, saiu esse gol. O que eu faria ali? Abortaria a entrada. Eu não ia forçar a linha falando que teria mais um gol. Não faria sentido. Então, essa aqui eu vou considerar como? Não iria. Não iria. Abortaria na hora. Pena, né? Porque foi no mesmo minuto. Esse aqui, 69 minutos. A gente entraria aos 75. Então aqui mais ou menos. Para quê? Para meio gol. Saiu o gol? Saiu o gol, ó. Não saiu só um, como saiu vários depois. Mas aqui, beleza. Já teria pago o nosso green aí. Próximo. 69 minutos, a gente entraria mais ou menos por aqui, tinha saído um gol antes, ó. Mas a gente entraria, porque o robô falou, vai que pode ir que você configurou, meu. Então a gente entraria mais ou menos aqui, falando, vai ter meio gol. Teve gol até os 87? Não teve gol. Entraria para o último canto. Teve último canto? Teve último canto. Então é green. Mais um. 73 minutos, avisando em cima da hora esse aqui, hein? Então a gente entraria mais ou menos aqui, ó, 75. Tinha saído um gol. Teve gol até os 87? Não teve. Teve escanteio? Teve. Entraria para o último canto aos 87 aqui. Teve um canto aos 94, então green também. Próximo jogo, 70 minutos, avisou em cima também. A gente entraria mais ou menos aqui, né? Esse jogo aqui é importante observar o seguinte, né? Esse jogo cabe uma análise, e eu não vou fazer essa análise de sacanagem, é porque eu sei que esse é um pensamento praticamente universal, então a gente tem que ser justo também, né? Nesse jogo aqui, a gente entraria e olharia aqui mais ou menos, ó. 70, 75, né? Nesse momento, quem é que entraria falando que teria mais um gol, sendo que estava 1-0 para o mandante e o segundo tempo o mandante pressionando bastante? Eu acho que ninguém entraria nesse perfil de jogo aqui. Acho que ninguém. Por quê? Porque o mandante está ganhando, então ele não precisa fazer outro gol. Ele estava em cima e já conseguiu o gol que ele queria. E não faria sentido entrar para escanteio. Então, assim, é muito justo eu considerar que isso aqui é um reembolso. Por quê? Porque a gente não iria nesse jogo. Ninguém entraria nesse jogo daqui para frente falando, o time da casa ele quer mais um. Não tem lógica. Não tem lógica. Até
eu ia falar uma porcentagem, mas enfim, grande parte, imensa maioria das pessoas tem como aquela coisa do mandante, de preferência, né, favorito, perdendo ou empatando. Ele está ganhando aqui, não teria o que fazer. Então aqui eu vou ser justo comigo mesmo e com vocês também, né? Então isso aqui ninguém iria. Eu vou deixar como 2 aqui o reembolso. Quando for head, é head. Mas quando a gente pode e deve ser justo, a gente tem que ser justo, né? Aqui avisou aos 19. Então, primeiro tempo, a gente entraria aos 25, mais ou menos aqui, falando que teria um gol. Teve gol? Não teve gol. Entraria aos 37 para o último canto. Teve último canto? Teve último canto. Maravilha. Talvez teve outro aqui, mas eu acho que foi esse aqui. Não, foi esse aqui, né? Quando tá mais um é porque o do acréscimo foi aqui. Então, beleza. Teve último canto. Green também. Aqui, 19 do primeiro tempo. A gente entraria aos 25. Então, aqui aos 25 a gente teria feito a entrada. Saiu o gol até os 37? Não saiu. O que a gente faria? Entraria aos 37 para o último canto. O que aconteceu? Saiu o gol, mas não saiu o último canto. Então, é a mesma coisa que aconteceu no outro jogo, né? Então, assim, toma o head na proteção, mas a primeira entrada funcionou. Então, é um head completo? Não é. Então, claro, tem gente que vai para proteger e ficar no 0 a 0, tem gente que vai para ter lucro, é o que eu considero, né? Então, nesse caso aqui, eu vou considerar o segundo aqui como um head inteiro e beleza. Head é head. Então, o que eu estou considerando mais aqui como green head é assim, o que o robô orientou para eu fazer, daria certo? Sim ou não? Né? Porque fica difícil a gente contar esse negócio de quanto que deu na proteção, quanto que deu na primeira, não sei o que, né? É muito subjetivo porque cada um tem um nível, um perfil de operação, né? Esse aqui é a Visual 69, acho que esse jogo tinha avisado até no primeiro tempo também. Então, aos 75 a gente faria uma entrada. 75 aqui, ó. Teve gol até os 87? Não teve. Mas teve último canto? Teve. Então, green. Esse aqui avisou 69. Entraríamos aos 75. Entraríamos aqui. Teve gol até os 87? Não. Entraríamos aos 87 para o último canto. Teve último canto? Teve. Mais um. Avisou aos 70. Entraríamos aos 75. Aqui, mais ou menos. Teve gol? Teve gol. Então aqui já seria green. Mas olha lá para frente. Mesmo se tivesse feito alguma loucura aí, ó, né? Não faria sentido, enfim. Mas aqui já estaria garantido o green. Aqui foi mais à noite, ó, 21 horas e 28 minutos. Esse jogo eu estava assistindo, inclusive. 69 minutos. O que a gente faria? Entraria aos 75. Saiu um gol aos 74. Saiu um gol aos 74. Então, o que aconteceu aqui? Saiu um gol, né? O jogo estava lá e cá. E aí? Quem é que entraria aos 75 falando que teria mais um gol? Quem entrasse ia pegar esse gol, ó. Mas aqui a gente deve ser justo. Estaria 1 a 0 para o mandante, né? 1 a 0 para o mandante. Eu acho que a grande maioria não entraria nesse jogo. Então isso aqui eu vou considerar o quê? Como reembolso, que é o que? Uma missão abortada mesmo, né? E legal ver que mesmo assim saiu o gol depois ainda. E aqui, acho que foi o último jogo. Futebol feminino. Avisou 69. A gente entraria aqui, ó, 75 mais ou menos. Teve gol até os 87? Teve. Aos 84. Então aqui seria green também. E legal ver que mesmo com o gol depois ainda teve 2 cantos.
Então aqui, qual que foi a ideia? Que nem eu falei, fica difícil calcular exatamente aqui, né? Ah, foi 1/3 de head, meio head, 1/4 de head. Aqui eu quis mostrar o quê? Que a gente configurando bons robôs, ou seja, a gente sabendo analisar muito bem os jogos que a gente realmente quer, ao invés de ficar entrando em todos os jogos, caçando o jogo onde não tem, a gente coloca o robô para trabalhar, o robô avisa a gente, ó, achei um jogo no perfil para você. E o que a gente faz? Recebeu a notificação? Abre o jogo, olha os dados, olha as finalizações, olha o gráfico, fala, esse eu vou? Esse eu vou, então beleza. Porque assim, o robô ele fez uma pré-análise para nós. Mas pode ter saído um gol naquele minuto, como aconteceu, 1 minuto antes e matar a entrada. Pode acontecer tudo isso. Então o robô ele faz o grosso do serviço pra gente, entrega mastigado no Telegram. Então esse aqui foi o último jogo, a 23 e 27, né? E a gente é que deve fazer a última análise e ir ou não ir, né? Isso que eu acho legal. Então todos os jogos, se a gente pegar para ver aqui, ó, todos os jogos estavam excelentes. Excelentes. Se não tivesse um pressionando muito, tava lá e cá. Se não, os dados aqui de finalização, principalmente, chute no alvo, chute para fora, estavam altos também. Então, fazendo uma conta rápida aqui, a gente teve numa segunda-feira, só de campeonato ruim, 98 jogos. 98 jogos. Desses 98 jogos, a gente recebeu 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. A gente recebeu 22 notificações. Se a gente considerar que as duas primeiras aqui ainda foram da noite de domingo, a gente pode arredondar para 20. Então, de 100 jogos na grade, a gente recebeu 20 notificações, ou seja, desse tanto de jogo no dia que você passaria o dia inteiro com a cara no monitor colado ali caçando o jogo onde não tem, só 20 serviria para alguma coisa. Então, no caso, arredondando, né, 98 jogos, 20 notificações, vamos fazer redondinho, né? 20% da grade aí foi filtrada pelos robôs. E se a gente fizesse, né, todas as entradas, o que não é recomendado, né? Esse negócio de fazer um monte de operação no dia não tá com nada. É algo que eu trabalho muito também no curso Escantevo. Então é isso. Eu acho que eu consegui responder muito bem a pergunta. É uma técnica muito legal para quem fica nessa de não sabe se vai para gol, não sabe se vai para canto. Dá para ir para os dois, desde que você respeite a sua gestão, desde que você escolha muito bem os jogos. Se você não está com cabeça para ficar escolhendo ali na hora, você pode configurar o teu robô para escolher um jogo assim, 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 tem que estar acontecendo isso, aquilo e tudo mais. Então, tudo isso eu trato no curso Corner Pro do Zero ao Avançado. E lá eu vou deixar as configurações desses robôs que eu utilizei nesse exemplo, nessa grade aqui. Então, eu vou disponibilizar lá para todos os alunos. Quem comprar o curso vai ter direito aí aos 6 robôs, onde eu vou passar a configuração de cada um. Você pode copiar, lapidar, deixar ele melhor, enfim, fazer o que quiser. E caso alguém não queira fazer o curso, nem nada do tipo, queira algo mais prático, eu vou deixar o link também da assinatura. Então tem a assinatura mensal de cada robô desse aqui. Então no vídeo aí a gente pôde ver, né? E são 3 técnicas, né? Ou eu envolvo o mandante, ou eu envolvo o visitante, ou eu envolvo o equilíbrio da partida. Isso no primeiro tempo e isso no segundo tempo. Agora, como que eu parametrizo esse nível de quem está amassando quem, por que está equilibrado, etc, etc. Então isso está dentro das configurações do robô. Quem fizer o curso tem acesso. Quem não quiser fazer o curso, assina aí a mensalidade. Todo jogo que atingir esse padrão, né, no caso de visitante, de mandante, de jogo equilibrado, você recebe a notificação no Telegram. Beleza? Então é isso que eu tinha para mostrar nesse vídeo. Eu gosto muito de fazer esse tipo de vídeo porque mostra na prática como é que chega a notificação, a gente faz a leitura junto, a gente
tem que ser justo aqui, quando é red, quando é green, quando é aquela coisa de ninguém iria. Claro, eu acho que eu não vou conseguir agradar todo mundo, porque cada um tem um modo de operar. Mas eu busco trazer nos vídeos aqui geralmente um pensamento mais universal, um comportamento mais comum, que é o que eu percebo de alunos, de amigos, de parceiros, é o comportamento do mercado, o raciocínio do mercado, né? Então é isso aí, um grande abraço e até o próximo vídeo.